Com esse vídeo nós começamos a unidade 2 aqui do nosso curso. A unidade 2, ela começa olhando o longo prazo, né, o que nós chamamos de crescimento econômico lá na unidade 1, e depois nós vamos falar da oferta agregada e dos modelos de oferta e demanda agregada. Estamos seguindo a ordem lá do livro texto do curso. Então, vamos lá, vamos começar aqui com a nossa unidade 2. Começar falando de crescimento, é assim que abre o curso, né? Então vamos lá. Na maioria dos países, grande maioria dos países, o PIB per capita tende a crescer com o passar do tempo. Não em todos, você vai encontrar exceções. Tem países que o PIB per capita fica estagnado, até cai, quando se mesmo num horizonte muito longo. Mas são minoria. Na maioria dos países, o que nós observamos é um crescimento do PIB per capita no passar do tempo. Explicar esse crescimento e os diferentes padrões observados nos vários países é o objetivo de estudar crescimento econômico. Então, você quer entender por que esse crescimento acontece e por que o padrão é diferente. Por que tem uns que crescem mais do que o outro, por que tem uns que não crescem, afinal de contas, por que às vezes, por exemplo, é o caso do Brasil, que tem um crescimento muito forte do pós-guerra até os anos 80, e a partir dos anos 80 ele passa a ter um crescimento muito fraco. Você já tem casos contrários, você tem, por exemplo, a China, que não impressionava ninguém, e de repente ela começa uma trajetória de crescimento muito forte, a Índia indo nesse mesmo caminho. Então você tem várias possibilidades, quando a gente olha os dados, quando você olha o padrão de crescimento do mundo, nós vemos vários padrões diferentes de crescimento econômico. E é isso que estuda a teoria do crescimento econômico, tenta entender esses padrões, por que acontece isso, né? Por que tem essas diferenças nesses padrões que levam, em última instância, a uma diferença muito grande entre a renda per capita dos diversos países. Alguns países têm renda per capita muito alta, outros muito baixas, e é esse aí o objetivo do crescimento econômico. Aqui nós vamos dar uma passada nesse assunto, vamos colocar algumas questões, nós não vamos aprofundar, até porque nós temos aqui na UNB uma disciplina só para isso, que é a disciplina, acho que é a Teoria do Desenvolvimento Econômico, salvo engano, se não foi esse o nome, pode ser Teoria do Crescimento, eu acho que é Desenvolvimento Econômico, TDE, e é ofertada regularmente, porque é uma disciplina obrigatória. Então lá vocês vão aprofundar essas questões relacionadas a crescimento, os vários modelos, as várias discussões. Aqui nós vamos só apresentar alguns conceitos e falar do modelo básico lá, do modelo neoclássico e algumas variações. Então esse é o nossa estratégia aqui, que é a estratégia básica de um curso de macro 1, né? Então é por aí que nós vamos. Bom, eu estou pegando emprestado aqui a definição do Robert Lucas. Robert Lucas é um dos grandes economistas do final do século XX, revolucionou a macroeconomia a partir dos anos 70, há quem goste, há quem não goste, mas é inegável o impacto que ele teve, reconhecido com o prêmio Nobel que ele recebeu nos anos 90. Então, é um dos grandes nomes. E o Robert Lucas, num certo momento, resolveu se dedicar a estudar esse assunto, crescimento econômico. E ele tem um artigo de 1988, está publicado no Journal of Monetary Economics, acho que é um The Mechanics of Economic Development, sobre a mecânica do desenvolvimento econômico. E ele, então, tratando do tema, ele faz alguns comentários sobre o que seria o problema, né, do crescimento econômico. E isso é uma coisa muito legal do Lucas, é que o Lucas ele sempre se dedica um pouco a discutir a questão mais metodológica, do problema, do que é uma teoria, ele gosta muito de puxar essa discussão, isso é uma coisa bacana aí nos artigos do Lucas. Então, o Lucas diz o seguinte: por problema de desenvolvimento econômico, entendo simplesmente o problema de contabilizar o padrão observado entre países e ao longo do tempo em níveis e taxas de crescimento da renda per capita. Olha que definição singela, olha que definição interessante. Ele está dizendo que o problema do desenvolvimento econômico é contabilizar, né, tentar entender, né, também explicar, no sentido mais amplo aqui, o padrão observado entre países ao longo do tempo, em níveis e taxa de crescimento da renda per capita. Então, por que a taxa difere e por que o nível de renda difere? E é importante estar atento às duas coisas, porque às vezes é claro que lá no longo prazo, cresceu a taxas maiores, vai acabar tendo PIB maior, PIB per capita maior. Mas, em alguns momentos, a coisa desanda. Então, você pega, por exemplo, em taxa de crescimento,
A China é o espanto, né? Quer dizer, assim, é o grande espanto, uma taxa de crescimento altíssima. Em nível, ela está ali um pouco acima do Brasil, né? Considerando que nós estamos aí numa década perdida, a China é meião, que nem o Brasil é meião. Então, só para pegar a diferença. Por outro lado, se você olha em taxa, os Estados Unidos, ele não tem exatamente as taxas impressionantes, né? Os Estados Unidos, ele não tem assim, taxa de crescimento do PIB per capita impressionantes, ou 10 anos seguidos de crescimento acima de 5% do PIB per capita, você não vai encontrar essas coisas. Ele tem uma taxa bastante estável durante o século, mais de um século, e isso leva a um nível de PIB per capita bem alto, né? Então, bem mais alto que o da China, por exemplo, bem mais alto que o do Brasil. Não raro, países mais ricos até têm taxas de crescimento mais modestas, até porque vai ficando mais difícil sustentar a taxa de crescimento. Então, é preciso falar tanto das taxas quanto dos níveis de crescimento. Ele diz que isso pode parecer muito estreito para uma definição, porque você está se preocupando só com o PIB per capita, né? Mas talvez até seja. Mas se você começa a pensar nesses padrões de renda, isso vai te levar necessariamente a pensar sobre muitos outros aspectos da sociedade. Então, a gente começa com essa pergunta: por que os Estados Unidos é mais rico que o Brasil? E aí você começa a pensar sobre isso, né? Você começa a estar aí, né, olhando para o padrão. Aí você começa a trazer questões relacionadas às instituições americanas e brasileiras, você começa a trazer questões, à estrutura de mercado, você começa a trazer questões relacionadas à própria história, à colonização desses países, você começa a ter que discutir capital humano, inovação. Então, quando você olha, essa discussão que parece muito restrita, ela vai tomando uma dimensão gigantesca, que é o que acontece em crescimento econômico, você acaba olhando para um monte de coisa que está ali envolvido. Então, eu gosto muito dessa definição do Lucas, e, de novo, é de um autor inegavelmente um autor fundamental para o pensamento econômico. O Lucas segue também falando sobre a importância. Como é minha área, crescimento, eu vou puxar a sardinha aqui, né? Vai que vocês se animam. E ele vai fazer a seguinte pergunta: existe alguma ação que um governo da Índia poderia tomar que levaria a economia indiana a crescer como a da Indonésia e a do Egito? Antes ele comenta esses padrões diferentes que eu comentei com vocês no artigo, e ele mostra que a Indonésia e o Egito estão crescendo mais que a Índia. Se sim, se tem uma ação, exatamente qual? O que o governo da Índia pode fazer para ter uma taxa de crescimento maior do que a que tem lá? Se não tem nada que possa ser feito, o que há na natureza da Índia, entre aspas aqui, esse termo, que a torna da forma que é? Então, se você parar, são questões que vão ficando profundas, né? E tem alguma coisa que o governo brasileiro possa fazer para o Brasil começar a crescer mais ou menos como a China? Se tem, o quê? O que pode ser feito? Como é que a gente pode resolver isso? Se não tem, por quê? O que nós temos aqui como brasileiros que nos impede disso? Qual é o nosso problema, né? O que está pegando? Então, a discussão vai andando nessa direção, o crescimento econômico. É uma discussão rica. E isso é relevante porque as consequências para o bem-estar humano envolvidas em questões como essa são simplesmente desconcertantes. Segue Lucas. Uma vez que se começa a pensar sobre elas, é difícil pensar em qualquer outra coisa. Se você conseguisse levar países de renda muito baixa ao nível de renda, nem que seja do Brasil, que está ali no meião, o impacto disso de bem-estar é impensável. As pessoas morrem por questões relacionadas à miséria. Muita gente sofre por isso. Então, se você conseguisse dar essa melhorada, se levasse ao padrão dos Estados Unidos, então nem se fala. Isso era uma revolução em termos de bem-estar, era uma coisa espetacular. Então você começa a pensar, é um assunto que vai te conquistando, porque as implicações são gigantescas. Você pensa tanta gente que morre por questões de fome, por falta de acesso à água tratada. E você diz, cara, tem como resolver isso? Mas aí você não está falando de PIB? Sim, mas PIB conversa com todas essas coisas. Então, tem correlações aí dentro, né? Não estou falando de causalidade, não por enquanto, mas tem correlações importantes aí que podem dar essa ideia de que se consegue enriquecer, melhora muita coisa. Então, é um tema cativante, é um tema importante, tem essa pegada assim, né, de nobre, digamos assim, essa pegada nobre. Bom, quando a gente fala de crescimento, tem vários caminhos, como assim, vários aspectos da economia assim, não teria porque ser diferente em crescimento.
Você tem a contabilidade do crescimento, às vezes chama contabilidade do desenvolvimento. Normalmente, quando é aplicada a um país, a gente fala do crescimento, e quando é aplicada a vários países, a gente fala do desenvolvimento. A ideia aqui é calcular quanto da taxa de crescimento é devida aos fatores de produção, ao capital, ao trabalho, até ao capital humano, e quanto vem da produtividade. Então, esse é o tipo de exercício que se faz em contabilidade do crescimento. E tem a teoria do crescimento. Ela explica como as decisões econômicas determinam ou não a acumulação de fatores e o crescimento da produtividade. Então, a primeira é uma pegada mais empírica. Eu quero saber o seguinte, desse crescimento que está acontecendo, quanto vem, por exemplo, da acumulação de capital, dos investimentos, do aumento do estoque de capital, quanto vem porque está ficando mais eficiente, está trabalhando melhor com o capital. A primeira abordagem está ali. Ela não tenta explicar o que está acontecendo. Não tem uma explicação para o que está acontecendo. Ela quer mensurar, ela quer medir, ela quer saber o que está vindo da onde. A segunda não, ela quer explicar o que está acontecendo. Então ela quer dizer o seguinte, que tipo de decisão econômica faz com que um país tenha maior acumulação de capital? Por que a China investe tão mais que o Brasil? Que tipo de economia está aí por trás, que faz com que a China vai investir um percentual do PIB muito maior que o Brasil? Que tipo de economia pode explicar que a eficiência dos Estados Unidos ou da Alemanha seja muito maior que a do Brasil, que eles sejam muito mais produtivos? Então, são duas abordagens, dois caminhos que se seguem, que se complementam, óbvio, não se trata aqui de uma disputa, se complementam, um alimenta o outro e vai fazendo a discussão. É muito comum, tanto num quanto no outro, determinar a função de produção. Essa função de produção, se você pegar a história do pensamento econômico, foi objeto de grandes debates, né, lá atrás, mas hoje tem-se a ideia de que essa abordagem usa, se você pegar qualquer manual de macroeconomia, mesmo a nível avançado, você tem lá a função de produção. Talvez lá no curso de HPE tenha essa discussão sobre essas controvérsias que aconteceram no passado, envolvendo, por exemplo, quão razoável é supor uma função de produção. Essas funções elas vão distinguir duas fontes de crescimento que são as que nós falamos. Primeiro são os fatores. Normalmente, no basicão, né, o basicão, capital e trabalho. Às vezes você bota capital humano, muito comum botar hoje em dia. Tem um problema muito sério de medir capital humano. Capital, K, trabalho é L. Às vezes bota N. N geralmente se usa para a população, mas aí, como às vezes você não faz diferença entre um e outro, depende aí do... Se você quiser fazer o exercício de contabilidade de crescimento, é fundamental fazer. Mas às vezes em exercício teórico você não faz, então fica aí L ou N. E produtividade. O que não é fator e altera a produção. Quer dizer, tudo que altera a produção e não está na lista de fatores, capital, trabalho, terra, capital humano, quais fatores você identificar, eu vou chamar de produtividade. Ela permite que com os mesmos fatores, quer dizer, você consiga produzir mais. Nesse sentido, é eficiência, é produtividade. Bom, se N e K são os únicos fatores de produção, eu estou usando N porque provavelmente é o do livro, eu até prefiro usar L, mas eu gosto de seguir o livro à risca, na medida do possível, porque isso facilita lá quando você for estudar o capítulo. Que eu estou pressupondo que vocês vão fazer isso, né? Não vai ficar aqui só nos meus slides na minha aula, senão vocês vão perder muito do curso. Então, se N e K são os únicos fatores, a função de produção costuma ter uma forma dessas, A, que é a produtividade, multiplicando. Às vezes o A vem aqui para dentro multiplicando N, tá? Às vezes é como se a tecnologia fosse mais focada no trabalho. Dependendo da forma da função, a diferença não tem, matematicamente dá no mesmo. A é chamado produtividade total de fatores, a ideia de que um aumento em A leva a um aumento do produto para a mesma quantidade de capital e trabalho. Então, A é assim, a definição mais completa de produtividade. Com o mesmo esforço de trabalho, com o mesmo esforço que você fez para acumular capital, você consegue produzir mais. Você é produtivo, você está ficando mais eficiente, Desde que a produtividade, aqui eu estou vendo já um monte de typo, né? Desde que a produtividade marginal do capital e do trabalho sejam positivas, um aumento dos fatores aumenta a quantidade produzida. Essa hipótese é básica, nós vamos usar aqui o tempo todo, a produtividade marginal é positiva, em alguns momentos positiva e decrescente, em alguns momentos não, mas aí é outra discussão, vamos falar mais na frente sobre isso. Por enquanto, positivo. Então, como é que você produz mais? Você pode aumentar a quantidade de capital, você pode aumentar a quantidade de trabalho. Se tivesse aqui capital humano, vamos já falar dele, eu também poderia aumentar a quantidade de capital humano. Então, é um caminho, esse é o crescimento via fatores.
Outra opção é o crescimento via produtividade. Agora você não precisa de botar mais capital, você não precisa botar mais trabalho, agora você precisa usar esse capital e trabalho de forma mais eficiente, mais eficiente. Então, você tem aí esses dois motores do crescimento. Suponha que a função de produção é desse tipo que está aqui, YT, AT, KT, K elevado a T, N elevado a 1 menos T. Essa função é chamada Cobb-Douglas e é a mais popular nesse tipo de exercício. Assim, é muito popular, disparada, mais usada em macroeconomia. Se eu passar o logaritmo, vale que ln de Y é igual a ln de A, mais θ ln de K, mais 1 menos θ ln de N. Não é só passar o logaritmo aqui, e aí o que é produto vira soma e os expoentes caem multiplicando. Então, essa é feijão com arroz. Derivando em relação ao tempo, olha, o que é a derivada em relação ao tempo? Vocês já fizeram o curso de cálculo. Aqui as funções todas como estão do tempo. Então, o que é a derivada do logaritmo? Derivada do logaritmo de f de x. Em relação a x, f' de x sobre f de x. Então, em cima no numerador fica a função em relação ao argumento. Embaixo fica a própria função. Né? Derivada do logaritmo, f' de x sobre f de x. Está lá, vocês fizeram isso no curso de cálculo, eu tenho certeza que vocês usaram esse tipo de coisa lá em outros cursos aqui, no de micro, por exemplo. Então, vamos lá. Vai ficar a derivada de y em relação ao tempo, porque eu estou derivando em relação ao tempo, sobre y, que é igual a derivada de a em relação ao tempo sobre a, que é mais θ, que está multiplicando a derivada de k em relação ao tempo sobre k, mais 1 menos θ, a derivada de n em relação ao tempo sobre n, que é essa fórmula aqui. Essa fórmula é importante. Estou dizendo que a taxa de crescimento do produto, variação de y sobre y, é igual à taxa de crescimento da produtividade, mais θ, a taxa de crescimento do capital, mais 1 menos θ, a taxa de crescimento do trabalho. Então, essa é a equação básica de contabilidade do crescimento. Se você botar outros fatores, vai aparecer todo mundo aí. Então, essa é a equação lá da contabilidade do crescimento. Essa equação também toma forma, se eu salvo engano é assim que está no livro, ela, na verdade, para fazer isso aí é aproximado, mas assim, vamos botar como igualdade para poupar detalhes, mas é a ideia da variação, só que aqui eu não estou fazendo infinitesimal, variação mesmo. Como é que você faz isso? Você vai pegar isso aqui, depois você vai fazer a mesma coisa para ter mais um, e aí você vai calcular as diferenças e depois dividir pelos níveis. Bem trabalhoso, um bocadinho trabalhoso, por isso que a gente não foi por esse caminho, vai ter que fazer algumas aproximações, mas legal trabalhar assim, com as derivadas fica mais fácil chegar. E como eu digo, derivada normalmente está aí para isso, para facilitar o nosso caminho na matemática. Mas de forma aproximada, ela também vale que a variação da taxa de, quer dizer, a variação produto sobre produto, que é a taxa de crescimento do produto, variação de A sobre A, mais θ, variação de K sobre K, mais 1 menos θ, variação de N sobre N. Então está aqui a taxa de crescimento do produto e está aqui os componentes que estão aparecendo. Você pode ir fazer isso para o Brasil, por exemplo. Pega lá o Y, tem no IPA da ADA, tem nas contas nacionais. O capital não tem, você vai ter que criar a série, normalmente você faz isso acumulando investimento, essa é uma bela discussão. Talvez no IPA Data eles já façam isso para você. Se você for na Penword Table, tem feito para você direitinho a série de capital. E você pega lá o N, e aí você vai pegar alguma medida de trabalho. Pode ser a mão de obra empregada, a população, aí depende de como você está pensando. Normalmente não é bom pegar a população, o ideal seria pegar horas trabalhadas, mas nem sempre tem isso. Então você pode fazer. Aí você vai dizer, e o A? Da onde vem o ΔA? Onde é que eu vou achar o A? Bom, se você for na Penword Table, eles têm lá medidas de A também, eles são muito legais, mas a maneira normalmente de fazer é olhar A como se fosse o resíduo. Então ele sai daqui. Então você quer calcular a variação de A, pega a de Y, menos isso, menos isso. Se você quiser calcular o A propriamente dito, você vem aqui, Y dividido por isso. Né? Então, o A ele sempre sai como resíduo, por isso que ele é uma medida meia boca. Né? Esse é um resíduo, agora tem uma interpretação forte, mas é bom a gente ter em mente de onde vem o A. O A ele sai como resíduo dessas equações. O parâmetro θ, esse cara aqui, θ, ele tem uma leitura importante. Ele representa a fração da renda que vai para o capital. Então, vamos supor que você tenha aí, que esse θ seja 0,30. Isso quer dizer o quê? Que 30% da renda gerada nessa economia vai para o capital e o resto 70% vai para o trabalho e assim por diante.
Bom, se você quiser ver por que isso é verdade, a renda do capital é dada por RK, onde R é a remuneração do capital, é quanto você recebe por uma unidade de capital, e K é o total de capital. Então, RK é a renda do capital, a renda que vai para o capital. Uma economia competitiva, e aqui nós estamos pensando numa economia competitiva, R é igual a derivada de F em relação a K, é o produto marginal, não é isso? Aprenderam lá em micro, eu sei que vocês aprenderam isso em micro, que a remuneração de um fator é a produtividade marginal desse fator, o produto marginal desse fator. Então, é só derivar em relação a K, θ desce, A, K, θ menos 1, N1 menos θ, olha que bonitinho. Se eu multiplicar isso por K, vai ficar θ, AK, θ menos 1, N1 menos θk. Menos 1 vai embora com esse K. Então vai ficar θ, K, θ, AK elevado a θ, N1 menos θ, que é igual a θy. Repare que quando esse menos 1 sair aqui, por causa desse K, vai ficar o próprio Y. Então, a renda do capital é θ vezes a renda total da economia. Logo, outra leitura disso é que da renda total Y, uma parte θy vai para o capital. Se você quiser em termos de fração, você divide a do capital sobre y, θy sobre y, θ. Então, θ é a remuneração do capital, é o capital share que chama em inglês, ou seja, é a participação do capital na renda total. E a do trabalho? Olha, se uma fração θ vai para o trabalho, uma fração menos θ, se uma fração θ vai para o capital, uma fração menos θ vai para o trabalho, porque só tem dois fatores, só tem capital e trabalho, então a renda tem que ser distribuída entre esses dois fatores. Se você quiser confirmar isso, só lembra que a renda que vai para o trabalho é WN. De novo, calculando a produtividade marginal, está aqui a expressão, se eu multiplicar isso por N, 1 menos θy. Então, está aqui a conta direitinho, então a parte da renda que vai para o trabalho é 1 menos θy, e a fração 1 menos θy sobre y é 1 menos θ. Então, dado uma função de produção desse tipo aqui, cadê minha função de produção? Está aqui ela. Eu sei que uma fração θ da renda vai para o capital e uma fração 1 menos θ da renda vai para o trabalho. É constante. É estável, θ é um parâmetro, é estável. Essa função é popular por várias razões, uma delas é que ela é muito simples, mas uma das razões é que essa estabilidade da participação das rendas do capital e trabalho é observada em várias economias e durante um bom tempo nos Estados Unidos foi observada. Então, essa estabilidade é importante. Não confundir, isso chama de distribuição funcional de renda, né, o que vai para cada fator, não confundir com a distribuição de renda. Né? Aqui trabalho, você pode ganhar salário mínimo merreca, ou você pode ganhar o salário máximo, assim, sei lá quantos milhões por ano. Se for salário, é trabalho. É trabalho. Né? O capital não é trabalho, contra trabalho. Se você está recebendo em troca de trabalho, é salário na nossa classificação aqui, que é a classificação usada nas contas nacionais também. Bom, quando eu conheço o significado de θ e olho aquela expressão da decomposição, essa daqui, da decomposição do crescimento, isso me gera um resultado bacana, que ele diz o seguinte. Está aqui, né? O trabalho e o capital contribuem para o crescimento do PIB com uma quantidade igual às suas taxas individuais de crescimento, multiplicada pela participação de cada um deles na renda. Então, é exatamente daqui, né? Está aqui a equação de novo. Está aqui a taxa de crescimento do capital, está aqui a taxa de crescimento do trabalho, e a contribuição deles para o PIB é essa taxa multiplicada pela participação de cada um na renda. Então, a gente já está vendo. Qual é a participação do capital na taxa de crescimento do PIB? Calcula a taxa de crescimento do capital e multiplica pela participação do capital da renda. E a do trabalho, calcula a taxa de crescimento do trabalho e multiplica pela participação do trabalho na renda. Vamos aqui pegar um exemplozinho. Supõe que θ é igual a 0,25. Bom, estudos internacionais sugerem que θ está em torno de 30%, 30 e poucos por cento. Essa é a referência usada para o mundo. Às vezes chega a 40%, alguns autores, mas é 30% e 35% por aí. Eu acredito que é um estudo muito citado sobre isso, muito respeitado, é um estudo de um cara chamado Douglas Golding, foi publicado no Journal of Political Economy, que é editado pela Universidade de Chicago, um dos mais respeitados, talvez o mais respeitado, mas se não o mais, está ali entre os 3 mais respeitados, pelo menos, ali, junto com a American Economic Review e a Econométrica, talvez entre os
um 5 com certeza, entendeu? Top. É de 2000 e o nome do artigo é Getting Income Shares Right, que é exatamente medindo de forma certa a renda dos fatores, né, quanto vai para cada um. E ele chega nesse tipo de valor, né, que é acima desse nosso do exemplo. O exemplo é só para ficar bonitinho. Então, supõe θ igual a 0,25, supõe que a taxa de crescimento do trabalho é 1,2% e do capital 3%, e que A cresce a 1,5%. Qual é a taxa de crescimento do produto? Assim. Normalmente a gente não tem o A, a gente tem Y e calcula o A, tá? A taxa de crescimento do A, mas aqui é exercício. Então, a taxa de crescimento do produto é 3,15%, sendo que isso aqui é a contribuição da produtividade, isso aqui é a contribuição do capital, isso aqui é a contribuição do trabalho. Tem um artigo muito importante de um economista chamado Robert Solow, nós vamos falar dele mais na frente, é um economista americano, também ganhador de prêmio Nobel, do MIT, em que ele afirma que a maior parte do crescimento no longo prazo vem da produtividade, cerca de 2/3. Então, o grosso do crescimento, o motor do crescimento vem daqui. Mas vamos falar sobre esse assunto um pouco mais na frente. Então, aqui eu tenho um exemplo, calculei a taxa de crescimento do produto. Considere um exemplo igual ao anterior, mas o capital crescendo a 6%. Então, eu estou aumentando a taxa de crescimento do capital de 3% para 6%. Né? Você está dobrando. O que acontece com o produto? Está aqui de novo a conta, contribuição da produtividade, contribuição do capital, contribuição do trabalho. A taxa de crescimento do produto foi para 3,9%. Pera. A taxa de capital foi de 3 para 6 e a do produto foi de 3,15 para 3,9? Por que você está multiplicando por 0,25? Tem que multiplicar. Então, tem esse amortecedorzinho aqui, né? Um amortecedor na taxa de crescimento do fator, que é a participação dele na renda. Então, a taxa de crescimento do capital foi de 3 para 6, a do produto foi de 3,15 para apenas 3,9, que é exatamente a diferença multiplicada por 0,25. Vocês podem fazer a conta aí para checar. Se no lugar da taxa de crescimento do capital tivéssemos dobrado a taxa de crescimento do trabalho, teríamos. Então, agora, em vez de estar dobrando a taxa de crescimento do capital, eu deixo ela quieta, mas a taxa de crescimento do trabalho, eu vou dobrar agora, vai de 1,2% para 2,4%, um crescimento aí, né, de 1,2% vai também 1,2%. E a taxa agora vai para 4,05%. Pera lá de novo. O capital foi de 3 para 6 e a taxa foi para 3,9%, não era isso? Já o trabalho vai de 1,2% para 2,4% e a taxa vai para mais de 4%. Sim, porque o do trabalho multiplica por 0,75. Então, esses pesos são relevantes para a gente saber o impacto do fator na taxa de crescimento da economia. Né? Você vê que dá uma brincadeira boa. Se o crescimento fosse em A, impactava mais ainda, porque ele não está multiplicado por ninguém. Vai ter um 1 aqui na frente, né? Então, ele não tem um amortecedor. Bom, então, o aumento da taxa de crescimento do produto ainda seria menor que o da taxa de crescimento do trabalho, claro, mas maior, né? Não é mais maior, não, é mais maior do que no caso de um aumento semelhante do capital. Isso acontece porque, no exemplo, a fração da renda que vai para o trabalho é maior que a fração da renda que vai para o capital. Como eu disse, as evidências internacionais sugerem que o número bom aí para pensar em termos de mundo é em torno de 35%. O Brasil não fica muito longe disso. Você pegar direto das contas nacionais vai ficar ruim, mas tem resultados usando métodos até inspirados pelo Douglas Golin. Tem um artigo muito bacana do Vitor Gomes, que é professor desse departamento, junto com o Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas, e o Fernando Veloso, que também estava na Fundação, agora eu acho que ele está aqui no Congresso, não tenho certeza, mas eles fizeram um trabalho bacana, onde eles argumentam isso. Também tem um outro trabalho nessa linha do Vitor comigo e a professora Mirta Bugarin, que era aqui do departamento, agora está aposentada, mas uma vez do departamento nunca sai. Então, defendendo a tese que você tem problemas de medida, de mensuração, que é o que o Golin faz lá, problemas de medida e mensuração. É difícil mensurar isso, né? Porque você imagina que você tem uma vendinha aqui uma vendinha aqui na porta da UNB, né? E aí o cara quer saber quanto é capital, quanto é trabalho. Talvez nem você saiba. Talvez você nem tenha parado para pensar quanto dali é renda do capital, do dinheiro que você está aplicando lá, e quanto é do teu trabalho. Se o governo te pedir para dizer isso, você tende a aumentar o capital, porque o imposto é menor. Então você tende a aumentar. O ideal é você dizer, não, aqui é renda do capital, meu salário mesmo é baixinho.
que seria a remuneração do trabalho. Então é difícil, tem que fazer umas correções, por isso essas diferenças. Bom, aqui nós estamos fazendo tudo com Y maiúsculo, né, que é com produto. Mas normalmente em crescimento, produto não é uma boa medida, porque a população está crescendo. A população está crescendo. Então, se o produto está parado, na verdade está tendo uma piora na vida das pessoas. Então, um conceito interessante para crescimento é produto per capita, ou por trabalhador. Per capita, quando você quer ter uma noção de bem-estar, você quer saber o seguinte, olha, tem mais ou menos comida se eu dividir aí para todo mundo, per capita. Por trabalhador, quando você quer ter uma noção de produtividade. Então, eu vou pegar o produto e dividir pelo número de trabalhadores. Então, é comum usar per capita. Só para você ter uma ideia de como é importante olhar um ou outro, se você pegar o PIB em bilhões de dólares internacionais, corrigidos por poder de compra, isso quer dizer dólares internacionais, de Brasil, China e Estados Unidos, respectivamente, em 2020, de acordo com o FMI, como você tem que fazer essa correção, é importante muito que às vezes muda de um órgão para outro. Aqui no Brasil, 3.153, né? Então, a gente está em bilhões, lembra que é 3 mil bilhões. Na China, 24.191 e nos Estados Unidos, 20.893. Então, o maior PIB é o da China, com correção de poder de compra feita pelo FMI em 2020. Mas, se eu considerar per capita, que é dividir pela população, né, e a China tem uma população gigante, vai ficar assim, o Brasil 14.890, o Brasil é meião, ali perto do 15, que a gente chama de perto da mediana, que divide a amostra. A China 17.104, quer dizer, um pouco acima do Brasil, considerando que o Brasil está numa maré ruim, né? Quer dizer, pegando aí outra década perdida. E os Estados Unidos, cara, 63. Então você vê que, na realidade, quando eu considero a população, o americano médio, se eu pegasse o PIB americano e dividisse por todo mundo, o americano médio ele ia ser muito mais rico do que o brasileiro médio e, aqui para comparação, do que o chinês médio, né? Quase 4 vezes o chinês médio, um pouquinho menos, mas é daí que vem, então, 4 vezes 17, 40, 68, um pouquinho menos de 4, mas mais de 3, entre 3 e 4, do chinês médio. Então você vê que é bom. Na verdade, é bem maior a renda média dos Estados Unidos do que na China, o que dá uma perspectiva diferente. Então, para crescimento, a gente costuma olhar para cá, para esse per capita e não para o cheio. A tradição aqui é usar a letra minúscula para representar per capita. Então, Y é o produto, Y minúsculo é produto per capita. K é o capital, K minúsculo é capital per capita. A taxa de crescimento da variável per capita vai ser igual à taxa de crescimento da variável original menos a taxa de crescimento da população, né? Porque o per capita é um dividido pelo outro. Então você pega a da população e pega a original e diminui da população. Então, a taxa de crescimento do PIB per capita é a taxa de crescimento do PIB menos a taxa de crescimento da população. Mas eu posso fazer o PIB per capita e depois calcular a taxa? Pode, vai dar do mesmo, porque isso aí tem uma matemática, né? A mesma coisa vale para o capital. Bom, eu posso fazer, aliás, eu recomendo, evitem contabilidade do crescimento com as variáveis cheias, né, sem ser per capita, porque vai baldear o meio de campo. É mais legal você fazer com a variável per capita, e mais legal ainda diferenciando per capita, quer dizer, trabalhador. Então você bota aqui na função de produção o L de trabalhador e divide por N, porque fica mais legal ainda que você vai pegar o esforço, de uma medida melhor do esforço de trabalho. Mas se você quiser fazer sem isso, só para arrumar, como a definição aqui é ΔY, ΔN menos N, ΔY é isso daqui, ΔY sobre Y, a taxa, a gente já viu isso, menos ΔN sobre N, dá uma arrumadinha aqui nos termos, né? O que multiplica 1 morreu, sobra o menos θ, então aqui vai ficar ΔA sobre A, θ, ΔK sobre K menos ΔN sobre N, ΔY sobre Y, minúsculo já agora, é igual a ΔA sobre A, mais θ, ΔK sobre K. Então essa é a continha que tem que ser feita. Tá joia? Essa é a nossa continha para encontrar fazer a contabilidade do crescimento com variáveis per capita. Aqui eu estou mostrando para vocês a decomposição do crescimento no Brasil de 1955 a 2019, dados da Penn World Table 10.0. Então,
Eu usei essa decomposição aqui, ela é um pouquinho diferente, porque ó, eu estou fazendo L, eu estou diferenciando. Aqui eu divido por N para ficar produto per capita, mas aqui eu boto L. A função de produção original é K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. Essa é a função de produção original. Aí o menos alfa vem aqui para baixo, fica K sobre L elevado a alfa. Sobra um L aqui, quando eu dividir por N, eu tenho essa expressão. Tem várias formas de fazer decomposição, tem botando K sobre Y no lugar de K sobre L. Eu não vou entrar nessa discussão a fundo, mas tem várias formas. Já disse, lá no curso de crescimento vocês estudam isso com mais cuidado. E aí eu tenho 3 contribuições para o PIB. A primeira vem de A, que é a produtividade. A segunda vem de K sobre L, que é o uso de capital vis-à-vis trabalho. Então, é a relação capital-trabalho, quanto você está usando de capital e trabalho. E, finalmente, L sobre N é o esforço de trabalho, né? Quer dizer, o L está medindo trabalho, você pode pensar em número de trabalhadores, e N a população. Quanto maior L sobre N, maior a parcela da população que está trabalhando. Então, são essas 3 variáveis. A gente olha aqui, o produto per capita é o que mais cresce, claro, ele é essa soma. A capital-produto é aqui, então a outra, né, a maior contribuição nesse período todo. Aqui todos saem de 100, né, porque eu só quero comparar crescimento. É do produto capital, do capital trabalho. Desculpa eu ter capital produto, está errado, é capital trabalho, erro meu. Aqui é o esforço de trabalho, desculpa, aqui empregado população é esse daqui, então é o esforço de trabalho, e esse verdinho é a produtividade. Uma coisa que chama atenção no Brasil é que no Brasil o efeito do capital ele explica mais o crescimento dos fatores do que a produtividade. A gente tem um problema no Brasil de baixo crescimento da produtividade. A produtividade no Brasil é baixa e cresce pouco, e isso é um problema sério aqui para o Brasil. Mas isso são os dados da Penn World Table, né? São os dados da Penn World Table. Mas avisar que os dados brasileiros não dá muito diferente, não. Eu já fiz. Depois, quem tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso. Eu posso passar os dados para vocês sobre isso. Se vocês quiserem, tem um trabalho meu. É do IPEA, um livro do IPEA sobre produtividade. Depois eu posso passar a referência. Onde eu exploro bem todas essas questões, das bases de dados diferentes, das medidas diferentes de produtividade. Em estudos aplicados, a produtividade total dos fatores é calculada a partir da função de produção e das medidas de capital, trabalho e produto. Ou seja, ela é um resíduo, a gente já conversou isso, né? Quer dizer, como ela não é observada de jeito nenhum, ela é um resíduo que é calculado assim. Ela também é chamada de resíduo de solo, exatamente por essa questão residual e porque solo foi pioneiro nesse tipo de trabalho, pelo qual foi reconhecido até com o Nobel, né? Então, essa é a produtividade total dos fatores. Aqui está a produtividade total dos fatores, só a produtividade total dos fatores em alguns países. Então, tem aqui Brasil, China e Coreia do Sul. Eu estou usando como referência aos Estados Unidos. Normalmente, a produtividade total dos fatores você bota relativa, porque o nível depende muito. Você botou L como trabalho, como horas e tal. Então, você bota como referência aos Estados Unidos, por exemplo. Quando está acima de 100, quer dizer que é mais que a dos Estados Unidos, né? Nenhum dos 3 tem esse caso. Aqui é o Brasil. Esse pico no Brasil, nossa, o que aconteceu nos anos 90? Isso aqui é um problema de distorção de dados da Penn World Table, é uma pena, mas esse problema existe, é bem conhecido. Se vocês forem lá, pegarem a Penn World Table e olharem o PIB, vocês vão ver que tem um crescimento nos anos 90 totalmente fora. Isso acontece porque, como é paridade de poder de compra, você tem que pegar uma noção do custo de vida em cada país. E eles não conseguem fazer isso o tempo todo. Então tem uns intervalos. Como aqui a gente teve uma guinada de inflação, acabou distorcendo esses preços relativos, esses preços, e isso apareceu aqui. Então, meio que não levem muito a sério esse pico. Você usar dados, por exemplo, brasileiros mesmo, esquecendo esse pico some. E você tem, por favor, esqueçam esse pico, como eu disse, que é uma distorção, e o que você tem é que a partir dos anos 80 ela começa um declínio de produtividade relativa aos Estados Unidos, que é muito preocupante, né? É muito preocupante, porque o Brasil, o que se esperaria era um crescimento, como acontece, por exemplo, na China. Olha aqui a produtividade da China, menor que a do Brasil, mas está crescendo. E como aconteceu na Coreia do Sul, que tem um crescimento, ela vai crescendo durante esse período, depois ela fica... Isso aqui é estagnado em relação aos Estados Unidos, ou seja, está crescendo igual aos Estados Unidos. Quando essa aqui para, está crescendo igual aos Estados Unidos. Quando sobe, está crescendo mais que os Estados Unidos. O que se espera de um país em desenvolvimento é que a produtividade dele cresça mais que a dos Estados Unidos. Por quê?
Porque para os Estados Unidos ter grande produtividade, ele precisa criar tecnologias novas, supondo que ele... É claro que eu estou simplificando, né? Claro que cada área tem um líder de tecnológico, mas grosso modo, na média, os Estados Unidos é o líder tecnológico. Então ele precisa de novas tecnologias. Já um país que está atrás, ele pode criar tecnologias novas, joia, bacana, ou ele pode imitar dos outros, né? Pega dele lá, ou imita, ou compra os direitos. Às vezes as firmas são multinacionais, então você pensa, General Motors, a tecnologia dela, né, ela que é a dona das patentes, e ela trabalha nos Estados Unidos, no Brasil, aqui, ela é menos produtiva. O que está acontecendo? Essa é uma discussão importante, essa é uma discussão que eu particularmente gosto muito, do que está acontecendo. Aqui é o crescimento da produtividade total dos fatores, né? Então aqui é a produtividade total dos fatores como proporção dos Estados Unidos que é igual a 100. Aqui não, cada país eu botei 100 e fui vendo. E aí fica claro, né, o desastre brasileiro, está aqui, né? Ele vem chegando nos anos 80, você tem aquela música, quando meu continente capotou, 1980. Foi aí que o seu continente capotou, porque vários países da América Latina também têm problema sério nos anos 80. Aqui está a China, no azul claro, que é o que vinha, de repente cresce. A Coreia do Sul, no azul, no verde, que é o grande. Esse aqui não é nível, né? Nível, a produtividade da Coreia é menor que a dos Estados Unidos. Esse aqui está abaixo de 100, bem abaixo. Está bem abaixo. Aqui é 60. Está ficando velho, os óculos não vão mais dando. Então, esse aqui é 60. Ela está chegando aqui 60, chegou a 70 e pouco. O Brasil já teve até mais alto. Em nível, mas em taxa, ela cresce bem mais. Ela sai lá de baixo, né? Ela sai. Ela era a mais baixinha de todas, né? Coitadinha da Coreia. Estava lá embaixo e foi lá para cima, né? Ela faz essa trajetória toda. Então, e aqui é os Estados Unidos, né? O que eu esperaria de um país emergente era que ele estivesse crescendo mais que a dos Estados Unidos, como é o caso da China, aqui fica mais claro de ver. Como é o caso da China e o caso da Coreia. A China demorou, mas a Coreia já vem vindo há mais tempo. E era o caso do Brasil, mas que depois reverteu e nós começamos a ter esse problema de produtividade. De novo, os dados aqui são da Penn World Table. Bom, a função de produção é importante, ela tenta botar as principais, mas ela omite às vezes alguns determinantes do produto que são importantes. Por exemplo, terra é fator de produção, devia estar lá. Alguns modelos botam e a gente faz a discussão com terra. Mas um que é muito importante, e hoje em dia praticamente tudo que tem sido feito considera já esse explicitamente, é o capital humano. É claro que você pode pensar, mas o capital humano vai aparecer na produtividade. Tá, mas é bom dar uma olhada para ele. É muito difícil mensurar capital humano? É complicado, né? Para pensar, como é que você mensura capital humano? Vamos botar anos de estudo, tá, mas numa escola boa ou numa escola ruim? É a mesma coisa? Né? Então, e além do que, ele às vezes ele fica muito específico. Por exemplo, o capital humano do economista é diferente do capital humano do engenheiro, talvez. Então, você tem essas dificuldades na mensuração de capital humano, mas ainda assim vale a pena trabalhar, e tem muita gente boa tentando mensurar capital humano. A Penn World Table, se você for lá hoje, já tem uma medida de capital humano, e tem outras usando escolaridade. Tem uma discussão boa, tem medidas alternativas. Tem até medida de qualidade do ensino, tem o PISA, que é um exame internacional que avalia a qualidade do ensino em vários países. O Brasil vai mal, é meio triste. Mas você tem, a partir ali do final do século XX, e não porque as pessoas só lá pensaram no assunto, mas é porque começou a ter mais dado. Então você mostra a importância de considerar capital humano na especificação da função de produção. Um clássico nesse sentido é o Mankey, Homer e Weil, é um artigo de 91 a 92, no Quarterly Journal of Economics, uma contribuição para a análise empírica de crescimento econômico, Contribution to the Empirical of Economic Growth, se não me falha a memória, e eles mostram lá que fica muito melhor quando você bota capital humano, ainda que tenha problemas de mensuração. Então a função ficaria com um jeitão desse, capital humano é o H e trabalho. Aqui dá para ver a relação entre capital humano e crescimento. Esses gráficos bonitinhos assim são os do livro, né, que eu estou usando. É o livro que a gente está usando, não tem problema nenhum, o próprio livro. A editora permite que quem é professor tenha acesso a essas figuras. Então vamos lá. Aqui está vendo a taxa de investimento e o PIB per capita, né, em escala logarítmica. Isso é muito fácil ver que quem tem mais taxa de investimento tende a ter mais PIB per capita. Né? Não estou falando de crescimento, aqui estou falando de nível. Né? Países com mais taxa de investimento tem uma relação forte aqui, positiva. Se eu fizesse uma reta aqui, ela seria. Aqui é média de anos de instrução, que é uma espécie de investimento em capital humano.
Não aparece explícito nas contas nacionais, mas quando você está aqui na UNB estudando, você está abrindo mão de estar exercendo trabalhando numa empresa e ganhando um salário. Você está abrindo mão de renda presente para, imagina-se, ter uma expectativa de ganhos lá na frente, futura. E isso é investimento, né? Isso é investimento. Então você está, esse tempo que você está estudando, você está, na realidade, investindo em capital humano também. E também é bem positivo e bem forte a relação. Também é bem forte e bem positivo. Tem alguns países aqui destacados. É interessante ver Singapura, né? Como é impressionante a questão da educação. Japão. Singapura é um dos casos interessantíssimos de crescimento, país que ficou muito rico. Os Estados Unidos está aqui, você vê que tá aqui, cadê os Estados Unidos de novo? Então está aqui os Estados Unidos, na média de ano de instruções está lá em cima. Singapura aqui me atrapalhei, eu olhei o gráfico errado, é que Singapura, esse aqui é média de anos, mas se você pega a qualidade, que é o PISA, aí ela vai lá para cima, Singapura é impressionante, aqui fui eu que me atrapalhei. Então Hong Kong, Noruega, você vê que a relação bem positiva. Então essa é a ideia de crescimento, pensando na decomposição do crescimento. Então, se você for fazer esse exercício de contabilidade, você considera o H também e sai um exercício mais bem feito. Você vai ter a contribuição do capital físico, do capital humano e do trabalho e da produtividade para o produto. E aí você tem esse tipo de exercício de contabilidade do crescimento. Vou parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu venho com a teoria. Então nós fizemos aqui a contabilidade do crescimento. Ela pode ser feita para um país só, como eu fiz para o Brasil. Aqui a contabilidade de crescimento no Brasil. Está aqui. Está aqui. E aí geralmente é uma contabilidade do crescimento. Ela pode ser feita para vários países num determinado ano. Então aí geralmente aparece como contabilidade do desenvolvimento o título. Você não me perguntem por que essa diferença, mas é o que o pessoal faz por aí. Então é bacana, é importante botar que vários exercícios do tipo reforçam a ideia que é original do Solon de que a produtividade é mais importante do que a acumulação de fatores para explicar crescimento lá na frente. Então, se o país quer crescer de forma sustentada no longo prazo, ele tem que ter ganhos de produtividade. É importante, claro, ter capital humano, ter trabalho. O capital humano ele tem uma característica diferente, você pode ser pensado em termos de externalidades. Na realidade, o artigo do Lucas de 88, que eu tirei aqueles trechos do começo do vídeo, o que aquele artigo faz é exatamente botar externalidades associadas ao capital humano e mostrar que, considerando as externalidades, o capital humano pode ser um motor muito mais forte do crescimento do que quando não se considera. Então, é um efeito importante. É óbvio também que tanto o capital humano quanto o próprio capital físico ele afeta a produtividade. Se uma máquina, normalmente, ela traz tecnologias novas embutidas na máquina e isso vai ter um efeito na produtividade, então a coisa não é tão pão, queijo, mas ainda assim você tem muito resultado mostrando a importância da produtividade, tanto para explicar o crescimento de um país, geralmente, no caso dos Estados Unidos, muito forte, quanto para explicar a diferença dos padrões dos países. Então, normalmente, os países que têm uma experiência que tem, por exemplo, menos PIB per capita, eles são menos produtivos. Então, tem exercícios nesse sentido que mostram que as diferenças de produtividade explicam mais do que as diferenças de capital. Aí você diz, e o Brasil? No Brasil, vimos lá que a produtividade não é tão grande o crescimento. E talvez por isso o crescimento do Brasil não se sustente. Essa é a minha leitura, por exemplo, da economia brasileira é essa. Quer dizer, exatamente essa falta de crescimento da produtividade que faz com que o Brasil tenha surtos de crescimento que terminem em desastres, como, por exemplo, a gente teve um espetacular surto de crescimento no pós-guerra, e aí o Brasil passou 30 anos crescendo a taxas altas, entre as 5 maiores do mundo, aí na média. E aí você pergunta, e aí o que aconteceu? Nós ficamos um país? Não. O que aconteceu foi que depois desses 30 anos, claro que teve altos e baixos durante os 30 anos, nós éramos um país, não tínhamos a renda alta, um problema seríssimo de concentração de renda, né? Muita concentração de renda, muita pobreza, uma década perdida, que foi a de 80, e uma inflação descontrolada que acaba chegando no meio para a inflação. Então, aquele crescimento todo, por que não foi adiante? O que aconteceu? Aí nós mudamos um monte de coisa, isso é o padrão da América Latina. Disse, vamos fazer reformas, faz reforma, vai o problema da gente. Aí faz um monte de reforma,
faz um monte de reforma para tentar ver se, já que deu errado assim, vamos tentar daquele outro jeito. Algumas pessoas dizem que parou de crescer por causa das reformas. O problema é o timing dessa história toda, né? Porque o colapso do crescimento foi no começo dos anos 80, as reformas no final, começo dos anos 90. Na realidade, as reformas foram uma tentativa de tratar. Aí você consegue, resolve o primeiro problema da inflação, estabiliza, a economia volta a crescer, mas não aquelas taxas bacanas. Se for uma taxa mais modesta, mas talvez se tivesse conseguido manter, mas aí depois vem o ciclo de novo, faz contra-reforma e essa confusão toda. A gente vai poder conversar sobre isso no curso, mas esse não é um curso focado só no Brasil. Então, só para não deixar o assunto morrer. Se quiser no encontro, a gente volta a falar do Brasil nessa perspectiva. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo, onde eu vou começar a falar de teoria do crescimento. Muito obrigado.